Então, aí na introdução ele fala o seguinte: a resposta definitiva que obtinha da ciência era mais ou menos esta: há uma explicação material para tudo. Porém, ao nível filosófico, as respostas a quase tudo são: é fruto do acaso ou não se pode demonstrar cientificamente que tal ou tal coisa existia ou não exista ou não exista. Ou seja, não existe uma razão para a sua existência. Não há um motivo particular para se viver. Se você nasce em circunstâncias mais ou menos favoráveis, é por acaso. Se acontece de ser doente ou sadio da nascença, nascer numa família ou em outra, morrer antes ou depois de outros, é fruto do acaso. Não se pode demonstrar cientificamente que existe vida antes do nascimento, nem vida depois da morte. Não se pode demonstrar cientificamente que existe Deus, etc. A maioria das pessoas adota estas respostas aprendidas e, se falar com alguém sobre estes assuntos, o que os crentes na religião responderão é, mais ou menos nesses termos: é a vontade de Deus, apenas Ele sabe. Nós não podemos entender. Eis os que se posicionam como cientistas ou crentes na ciência, que julgam saber mais do que os do primeiro grupo. Dirão: é fruto do acaso, ou não se pode demonstrar cientificamente. Há um terceiro grupo de pessoas que responderá: olha, não sei qual é a resposta às suas questões, mas também não estou interessado nelas, nem nas suas respostas. Está aí no final da página 6 para a página 7. Né? Então, como o Vicente Guilherme ele é um cientista, né, ele se preocupa que exista uma aproximação do que ele está percebendo, que é a espiritualidade, que ele está despertando, né, como nós neófitos, né, estamos começando a aprender as letras ainda nesse caminho, subindo essas escadinhas aí, iniciantes, né, então ele consegue perceber isso, mas ele não consegue nos dois sistemas filosóficos ocidentais, né, mais hegemônicos, né, os dois sistemas ocidentais hegemônicos, que seria a ciência e a religião, encontrar satisfação para as angústias das perguntas dele. Né? Então, é isso que ele vai desenvolver, um método, né, a partir desse livro, de encontrar uma resposta para essas angústias dele. A espiritualidade que nos acompanha, ela visa nos transformar mais para uma mente cientista do que essas outras duas perspectivas que ele colocou aqui, que é ou um fanatismo, né? E esse fanatismo ele pode trazer, é a vontade divina, explica tudo por isso, a gente não tem a capacidade de compreender e apenas acredita nas leis divinas e assim vai. Ou, por outro lado, num negacionismo, né, que isso aí não tem razão de ser, é fruto do acaso, é assim mesmo, essa é a vida. E tampouco um outro lado que é um reconhecimento dessas questões, porém um desinteresse. Há ainda uma maior humildade naquele que tem um reconhecimento, né, do que aquele que diz que é tudo obra da casa e que diz que são obras divinas. Há um reconhecimento, há uma humildade, mas ainda não existe a semente da vontade, da curiosidade, para que se aprofunde dentro dessas questões e que a gente vá sanando a nós mesmos e progredindo em relação ao nosso crescimento espiritual. Porque uma coisa é certa, não à toa muitos métodos de crescimento espiritual, inclusive do próprio Siddhartha Gautama, o Buda, começa com uma compreensão adequada da vida, né, que é olhar para todas essas experiências da vida e perceber que existem coisas a serem investigadas, e também compreender que momentaneamente nós não temos a capacidade de respondê-las, mas se colocar com o que ele chama de virya, com energia, com vontade, para desbravar esses terrenos desconhecidos. E é só assim
que a gente descobre novas coisas e que aprende, que cresce externamente e internamente. A gente precisa ter interesse para aprender uma nova arte, seja esta arte a culinária, a dialética, como a gente está exercendo aqui agora, ou até mesmo essas compreensões espirituais. Se você não tem interesse, energia e vontade, você provavelmente não vai nem estar assistindo esse vídeo. Caso esteja assistindo, é sinal de que algo em ti está te motivando, está te dando energia para que avance na compreensão dessas questões. A gente está fazendo isso juntos. Mas sem essa energia, não existe. E internamente é a mesma coisa. Só que, porém, não é algo simples, né? Não é algo necessariamente fácil. É algo que exige investigação. É algo que exige um tempo. Não é algo imediato. Por isso que a espiritualidade nos incita a essa mente também mais científica. Porque fazer ciência não é um processo rápido, não é um processo necessariamente fácil. Exige investigação, exige mergulho, exige dormir, deitar sobre aquela questão e perceber as intuições, os insights mais profundos. O nosso crescimento espiritual, que é transgredir muitas das faces da nossa personalidade que são obscuras, exige tudo isso. E a gente vai avançar nesses temas que citamos no início e vamos perceber que muito do processo encarnatório serve também para isso. Nessa questão, né, da ciência, eu já vi o Jordelei falando numa live, né, dele falando do Allan Kardec, que o Allan Kardec disse que quando ciência e religião se oporem, escolha pelo lado da ciência, né? Porque se você não se coloca nessa busca, né, da fonte criadora, né, se você não se coloca nessa busca do amor incondicional, que é realmente complexo, que é um mundo para muito além do que a gente consegue conceber, né, você fica estagnado, né, você mesmo coloca suas próprias vendas, como ele fala aqui, né, por exemplo, muitos cientistas ainda se apegam, né, a um materialismo dialético, né? Muitos cientistas ainda se apegam, então, a essa explicação do caos, mas já existem outros cientistas, né, por exemplo, o Iliad Prigogine, né, que vai falar da questão da entropia, né? Então, por trás de todo o caos aparente existe uma ordem, nós é que não conseguimos a perceber, né, que expande, né, o que seria a teoria do caos, da ação e reação mecânica de Newton, né? Existe uma ação e reação, mas é muito mais complexa. As linhas de karma que ligam todas essas ações e reações estão a níveis entrópicos, né? A gente tem também, na bioquímica também, na física, um autor chamado Rupert Sheldrake, que ele vai falar sobre os campos mórficos, né, e cientificamente como como existe um campo que interliga tudo, né? Esse campo que a gente diz que é o amor incondicional, que é a luz, né? Então, existe um lado das ciências que também está se abrindo cada vez mais para pesquisar a espiritualidade e se reconectar, né? Deixar de ciência, religião e espiritualidade deixarem de colocar vendas e procurar realmente estudar seriamente para uma evolução de todos, né, no sentido da coletividade, da fraternidade. Depende muito da mente de quem faz a ciência, de quem faz a religião, de quem faz a política, de quem faz as artes todas. O objetivo é justamente esse, que a gente, assim como diz aquela frase, né, que a nossa mente é igual a um paraquedas, que só funciona se estiver aberto. É necessário que a gente tenha uma mente aberta, como diz Tilopa também, um mestre tibetano, que é justamente essa frase. É preciso que a gente tenha uma mente aberta a tudo e apegado a nada. A partir desse ponto de partida, a gente consegue investigar e aprofundar. Porque sim, existem
por mais que nós estávamos comentando agora, né, que a espiritualidade incita essa mente científica, mas com esse pressuposto por trás, porque existem muitos cientistas também que não estão mais com a mente aberta, né, ou apegados a nada. Tem um apego a muitos entraves ali que não permite que flua muito mais. Então é necessário este tipo de mente para avançar nessas questões. Sem querer dar spoiler, mas mais na frente o Vicente Guilhem, né, toda a espiritualidade vai trazer para nós nesse livro, né, como nós pensamos. Né, e ele vai falar que temos dois cérebros, né, o cérebro da cabeça e o cérebro do coração. Mas sem spoiler, vamos aqui seguindo as citações, porque tem muita coisa, como a gente viu, né, para ser abordado, para ser aprofundado. Então vamos lá, mais uma aqui. Esta é continuação ainda ou não? Não, é uma outra. Essa, né? É continuação, mais ou menos uma resposta ali na página 7 para as indagações passadas. Perfeito. Você quer que eu leia agora? Ah, não, é você dessa vez. Quase me engano. Aos primeiros replicarei que não posso renunciar à procura de resposta para minhas indagações. Creio que a única maneira de renunciar seria anular a minha vontade, e não estou disposto a fazer isso. Aos segundos, esclarecerei que não é por falta de instrução, porque tive essa instrução. Sou doutor em ciências químicas e jamais cheguei à conclusão de que tenha de me pôr limites quanto à área de investigação, que haja matérias que não se possa explorar apenas por não dispor de um instrumento de medição. Tenho a mim mesmo, servirei de instrumento a mim mesmo. O que perceber e sentir levarei tanto em conta como se tivesse medido com um aparelho sofisticado, e assumirei que os outros também são aparelhos de si próprios. E se houver alguma coisa que não seja capaz de detectar com o meu aparelho, perguntarei a eles o que possam ter captados com os seus aparelhos vivos, para ver se isso me serve de alguma coisa. Aos terceiros, não direi nada, porque já não estarão aqui para me ouvir. É o que nós havíamos, de certa forma, comentados, né? Todos os grandes mestres que chegaram a profundas compreensões da vida, de si, do universo, da espiritualidade, fizeram de si o próprio laboratório, o seu próprio laboratório. Não apenas o mundo externo, mas do laboratório, as suas visões, as suas emoções, os seus sentimentos. Nós somos uma, entre aspas, máquina, né? Porque há um mecanismo por trás que é tão profundo, tão complexo, que a gente utiliza e não sabe como funciona. Mas dentro de nós está impregnado todas as verdades em um nível mais microcósmico do que o macro. Muda apenas a questão de escala. Se nós utilizarmos a compreensão de si, olhando para dentro, fazendo de nós esse laboratório, a gente chega assim há muitas respostas para as nossas indagações. E vejam que ele coloca aqui na segunda frase, né, que o único modo de parar esse movimento seria anular a vontade. Se anulamos a nossa vontade, como nós estamos antes também, aí nós não crescemos. Aí nós não progredimos. O universo todo manifestado é fruto de vontade. Vontade é sinônimo também de amor. Imagina se Deus anulasse a sua vontade, o mundo não mais existiria. Não há o que sustenta se não tem vontade. Se nós não temos vontade de continuar com esses estudos aqui, não vai acontecer. Se não tenho vontade de manter o meu relacionamento, o meu trabalho com alguém, muito provavelmente isso não vai perdurar também. A vontade é também uma das leituras do amor. É o que sustenta, é o que mantém toda a vida acontecendo. E esta é uma das questões que nós precisamos também investigar em nós mesmos, e o autoconhecimento, como as práticas meditativas, que a gente vai abordar mais adiante, nos trazem como resposta também. Porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas que estão à deriva, que não sabem para onde querem ir, não sabem para onde colocar a sua energia, não sabem o que tem vontade. E aí surge aquela outra frase, né, de Sêneca, que diz que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Se a gente não sabe quais são as nossas vontades,
e fica apenas comprando vontades alheias externas sem a investigação real interior, bom, aí é difícil que a gente seja feliz mesmo. E está muito conectado, né, essa parte da introdução que ele está dando aqui, com o que vai vir da questão do livre-arbítrio, né, porque como dizem, né, o ditado popular, não sei de onde vem, mas quando o aluno está preparado, o mestre aparece. Né? Tem outro que também é muito bom, que não se joga pérolas aos porcos. Né? Para os porcos, ração, para os porcos, um banho, para os porcos, um bom lugar para eles ficarem, né? Assim, insalubres, mas você não vai jogar pérolas aos porcos. Pérolas você vai dar para quem realmente sabe apreciar a pérola, né? E é o caso aqui também, quando ele fala desses terceiros, né? Se a pessoa nem está interessada, quando você for dar uma resposta, ela nem vai estar mais lá para querer saber de resposta sua. Ela vai seguir a vida dela, vai seguir o rumo dela. E às vezes a gente fica com raiva, né? Às vezes isso nos frustra. E a gente tem que colocar essa consciência em nós, né? Em nós mesmos, não ter raiva por isso, porque é o caminho do outro, é respeitando o livre-arbítrio do outro que a gente vai encontrar o nosso próprio caminho de liberdade, né? Eu leio muito as novelas chinesas, né? E aí, nas novelas chinesas que eu leio sobre o caminho do cultivo, né? Existem várias escolas, né? Onde o iniciado ali no caminho da imortalidade vai percorrer, né? As escolas da espada, as escolas do gelo, da flor de lótus, do dragão, da não sei das quantas, de 1001 escolas. Mas uma escola que sempre existe em comum com todas as escolas é a escola da alquimia. Né? E aí, como eles vão aprendendo a lidar com a alquimia, até perceber um certo ponto que eles não necessitam do caldeirão, às vezes eles não necessitam nem dos ingredientes, porque o seu próprio corpo é o caldeirão, é ali onde ele vai queimar as substâncias, a sua própria existência são os nutrientes. Né? Então, vai evoluindo na novela essa etapa de consciência dos alunos dentro dessas escolas de alquimia, né? Tem muitas mentes boas que projetam toda essa transformação de autoconhecimento nas artes, né? Em livros, como a gente está fazendo aqui, mas nas novelas também. E não me refiro ao que a igreja diz dele. Logicamente, estamos falando de Jesus Cristo, né? Reuni muitas informações através de muitas fontes, oficiais e não oficiais, religiosas e laicas. Porém, há duas coisas nas quais quase todas coincidem: que este homem existiu realmente e que o que ele disse e fez provocou um grande impacto na humanidade. O que foi que me chamou a atenção? Foi a sua mensagem: amar o seu inimigo, amar todos. Não me digam que no mundo em que as pessoas e os povos se encontravam em constantes guerras entre si por quase qualquer motivo, mais ou menos como agora, onde os deuses de todas as religiões eram usados para justificar qualquer propósito de conquista e guerra, a aparição de alguém com uma mensagem tão em contracorrente com todos não atrairia a atenção, e que não apenas ele dizia, mas cumpria com o seu exemplo. Quer dizer, não declarava apenas boca para fora, como estamos acostumados vindo de nossos políticos, que prometem mundos e fundos e imediatamente fazem o contrário do que dizem. Com certeza, foi escrita muita coisa sobre ele, depois dele, por estranhos que nem sequer o conheceram. Como saber, então, o que aconteceu realmente? O que ele disse e o que não disse? Isso me intrigou. É uma intriga essa realmente é própria da cabeça aí do Guilherme, né? As preocupações dele iniciais ali na conversa com o mentor dele, o Isaías. Né? A espiritualidade sempre nos coloca também que a real necessidade é a nossa necessidade de transformação moral, né, de coerência, de não sermos hipócritas, como ele colocou ali, que não apenas diz, mas cumpre o seu exemplo.
E tem inúmeras escolas que nos ensinam a sermos morais. Antigamente, eu via isso, ainda que de modo grotesco, mas um pouco mais ativa. Por exemplo, meus avós, que nasceram antes da Segunda Guerra, 1940, ou durante a Segunda Guerra, 1940, 1945, para eles a palavra tem um peso e um poder, uma moralidade muito mais forte do que gerações atuais, né? Como por exemplo a minha. Eu lembro, meu avô dá um fio de bigode, e aquele fio de bigode é a palavra dele e ele vai cumprir com aquilo que disse. Hoje em dia as pessoas assinam contratos e assinam isso e daqui a pouco não serve de nada aquela assinatura, não tem verdade nas proposições. A moralidade, ela precisa ser olhada de uma forma muito mais concentrada e atenta, porque senão a gente não progride a nível espiritual. Pode progredir sim a nível científico, tecnológico, uma série de outros progressos, mas em relação ao nosso crescimento espiritual é muito questionável. E não apenas Jesus, e não apenas no contexto em que Jesus esteve, mas em outros também, este movimento que Vicente Guillen comenta aqui aconteceu. Né, de que muitos povos, pela sua moralidade, pelo seu egoísmo e interesses pessoais, justificavam as guerras para deuses. Os meus deuses, porque às vezes os povos eram politeístas, né, era comum na antiguidade ter tradições, civilizações assim. Meu Deus é melhor que o seu, então temos que dominar o seu povo. Uma espécie de racismo delegado às divindades. E muitas mentes brilhantes, como por exemplo a do próprio Buda, perceberam isso. E existem muitos discursos hoje em dia que dizem que o budismo é uma religião não teísta, que não acredita em Deus. O que não é verdade. Porque estes mestres sempre percebem estas máximas do amor. E percebem o que está também em desarmonia. E caso a gente não consiga lidar com algo no momento, é mais inteligente que a gente deixe de lado a atenção a isso e foque em outras coisas para que a gente tenha um amadurecimento e ali na frente venha a lidar com aquilo de uma forma mais assertiva. Buda, por exemplo, dizia para as pessoas não focarem tanto em todos aqueles deuses que o Sanatana Dharma, que o hinduísmo tem, com o seu panteão gigantesco e com sua mitologia, que é muito rica e tem muitos ensinamentos, mas focava no dia a dia, na presença, na preocupação de comemos algo, então que lavemos o nosso prato, tomamos algo, que lavemos o nosso copo e assim por diante. E isso me lembra de uma outra historinha também, Diego, do Mahatma Gandhi. Uma historinha bastante conhecida em que uma mãe chegou com uma criança e a criança era bastante viciada em açúcar e estava um pouco mais debilitada fisicamente, né? Bastante gorda e com dificuldades físicas. E pediu ao Gandhi que ele transformasse aquela criança, que educasse, que fizesse algo. E o Gandhi simplesmente solicitou que a mãe voltasse com a criança dentro de 2 semanas. A mãe esperou o tempo e voltou depois de 2 semanas. Diante da criança, o Gandhi simplesmente olhou para os olhos dela e falou: "Meu filho, não coma mais doce." E então conta-se que a criança de fato jamais voltou a comer doce. E a mãe ficou indignada porque o que custaria ele há 2 semanas atrás ter falado a mesma coisa, né, e ter tido aquele resultado. E Gandhi teria respondido que há 2 semanas atrás ele também estava comendo doce. Ou seja, as suas palavras não tinham força, não tinha moralidade. Nem ele acreditaria naquilo que estava dizendo. Então, energeticamente não tem nenhuma força, não tem nenhum poder. E muitas vezes a gente percebe, como o Vicente trouxe ali, né, a nível político, apenas sendo faladas palavras ao vento, prometendo mundos e fundos, como ele comentou, apenas
por manutenção de poder, por interesses pessoais, egóicos. E é isso que a gente precisa transformar. Se a gente quer a nova terra. Isso, ao longo do livro todo, ele vai realmente trabalhar essa questão existe uma necessidade, sim, da criação de uma subjetividade, da criação de uma consciência separada, né, de uma individualização, né, do que é o nascimento, né, de um proto-espírito, de um espírito, né, dessa consciência que a gente chama o espírito, né. Mas, ao mesmo tempo, se a gente se perde nessa separação, né, se a gente entra por caminhos, como você colocou, desarmoniosos, né, a gente vai sofrer, né, a gente vai sentir as consequências desse sofrimento egoísta, porque a gente não percebe que existir é estar conectado. Né? Então, se você não cria uma consciência que vai para além do seu umbigo, se você não cria uma consciência que se conecta com toda a harmonia de todas as manifestações, né? Seja no plano vegetal, seja no plano mineral, seja no plano de humanos para humanos, né? Se a gente não consegue criar esse sentimento de coletividade, a gente se separa do que seria essa fonte criadora, do que seria porque quando se cria algo, se coloca o amor na sua criação, né? Então, essa consciência manifesta está em tudo. Então, se você desrespeita algo que é você, nesse sentido, você mesmo vai sofrer por isso. Né? Independente de você achar que você teve prazeres momentâneos, como você falou, né, de ganhos aí, que são de poder, que são de outras ordens. Essa questão do amor é muito ampla e ao longo de todo o nosso estudo e conversa é, em essência, sobre o amor que a gente vai avançando as compreensões. Né? Tudo que nós estamos tratando, em essência, é para isso, para avançar no ponto de vista da compreensão sobre amor e mais. Começa sim na compreensão, mas precisa transcender a compreensão e passar à ação. E isso eu falo não de forma moralista, né? Porque moralismo às vezes eu escuto sim dos meus amigos e mentores espirituais. Porque muitas vezes nós nos pegamos também, né, em alimentando esses campos de pacificidade, de compaixão, de bondade, e de modo hipócrita agimos na contramão disso. Eu recordo de recentemente, há poucos dias atrás, ter guiado uma prática semelhante ao que nós fizemos hoje, Diego, sobre bondade, né? Ter guiado uma prática sobre bondade, e eu finalizei a prática da meditação, fui tomar café da manhã e tinha um bolo acumulado na mesa da cozinha e tinha bastante formigas. E eu esqueci qualquer resquício de bondade com aquelas formigas e simplesmente molhei tudo, lavei ali e matei todas elas. Para onde foi a bondade que 10 minutos antes estava tomando conta de meu ser e eu estava em sintonia? É necessário que a prática toda transcenda o momento da prática e que nos acompanhe em nosso dia a dia. Senão, não causa uma transformação sincera, profunda e verdadeira. É claro que quanto mais tempo a gente vai permanecendo nisso, mais tempo isso vai permanecendo em nós também. E vai guiando, né, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes todas. Mas é preciso lembrar e estar em contato é uma das formas de nós permanecermos lembrando por mais e mais tempo. Então, muitas vezes dessas coisas que eu comento aqui é para eu me ouvir. Por isso que volta lá no primeiro ponto, né? Que espero que seja tão útil às pessoas quanto está sendo para o Vicente Guilherme, quanto está sendo para nós também. Esse é o ponto, para mim, pelo menos. E essa experiência não tem que ser um martírio, né? Uma culpabilização de você entrar numa fossa de olha que eu matei as formigas e agora eu vou ficar mal, mas
é de criar uma consciência, né, para que você precisa ir se transformando, né, que ainda existem transformações dentro de nós, que todos nós que estamos aqui, né, temos sombras ainda para serem iluminadas pela luz. Então, se a gente busca se elevar, se a gente busca se conectar, né, com emoções, que é muito sobre o que o livro fala, né, você educar suas emoções. Então, se você busca se conectar com emoções de cunho mais elevados, de cunho mais nobres, né, você já começa a agir também dessa forma. Né? Por mais que você tenha um deslize, como você percebeu, mas a sua consciência está expandida ao perceber o deslize e você identificou a sombra dentro de ti e você vai poder fazer alguma coisa, porque tem gente que nem identificou ainda a sombra dentro de si. Sem dúvida. Este ponto eu ia comentar também sobre o equilíbrio emocional para lidar com as situações quando a gente causa dano a alguém. Porque por muitas vezes nós causamos dano a alguém. Né? Nessa experiência eu causei dano ali àquelas formigas. É necessário que a gente cultive um equilíbrio emocional para reconhecer e para aceitar. Ok, fiz isto. Agora, de que modo eu posso amenizar? Né? Nessa experiência, o que eu fiz foi uma prática, uma oração direcionada às formigas, e depois peguei novamente um pedacinho de bolo e coloquei em outro lugar, fora de casa, para que elas pudessem aglomerar ali. Né? Foi uma forma de sanar este karma, né? De me redimir ali em frente àquela situação. Mas isso é algo fácil, né? Relativamente para nós. Mas é importante que a gente tenha isso também em situações um pouco mais difíceis, quando envolve relacionamentos, interações entre uma pessoa e outra, né, que para nós nos toca geralmente de forma mais profunda. Por mais que seja algo fácil, Hélio, como você colocou, mas é de uma beleza, né? Essa sua atitude é de uma beleza que encanta a nós que estamos escutando, né? Eu fiquei encantado aqui, para você ver, né? E agora imaginemos nós, Jesus Cristo, como ele colocou aqui, como que não ia chamar atenção, como ele próprio põe. Ele não só tinha isso com as formiguinhas, tinha isso com todos, independente daquilo que lhe era feito. Tinha seus valores, sim, e sobre a transgressão desses valores ele se impunha de forma muito bem. Isso a gente vê na própria Bíblia, né, em muitas passagens. Mas essa manifestação amorosa, essa beleza no tato, no gesto, no trato com as pessoas, devia ser profundamente bela, como o Diego colocou. Né? Olhar isso. Imagina estar diante de um mestre desse. Eu já tive a oportunidade de estar na frente de grandes seres humanos, e a gente sente uma atmosfera de paz, né? Como por osmose, assim, aquele campo de amorosidade, de tranquilidade, de paz, nos toma conta. E naquele momento, tudo é paz. Claro, depois a gente sai da presença e percebe que isso vai saindo também. Então a gente percebe que aquela paz não era nossa, era fornecida por alguém. Mas é um ser humano também. Produziu isso, chegou a esse estado. Todos nós temos a potencialidade para isso. E a meditação nos ajuda muito com isso, né? Que a gente se conecta com essa paz, a gente percebe todo esse campo, e quando a gente volta a perceber os sentidos do corpo biológico, do corpo físico, a gente percebe que isso se mantém. Né? Às vezes por um tempo, às vezes ao longo do dia todo, às vezes, né, algumas coisas fazem que atrapalhemos, né, essa sintonia, mas o importante é que a gente busque voltar para ela, né, sempre que a gente perceber que houve alguma alteração no campo. Existem muitos passos, o primeiro deles é aquele que você comentou, né, o perceber, é o tomar consciência de como se está, se eu estou em sintonia capaz ou eu estou deslocado do meu centro fora dessa sintonia. Se eu percebo, eu posso escolher retornar. E para que eu permaneça mais e mais tempo nessa sintonia, aí é um cabo de guerra, né? A historinha dos lobos, aquele que eu tenho um lobo bom e o lobo mau, e qual que nós alimentamos mais, qual que nós permanecemos mais. Com o tempo, aquele que não recebe alimentação vai perdendo força, vai ficando desnutrido.
e o outro toma conta. Os nossos estudos continuam aos domingos aqui no canal. São conhecimentos profundos e valiosíssimos para que a gente compreenda melhor a espiritualidade e avance no nosso próprio desenvolvimento. Então eu te convido a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixe o seu like também, caso tenha feito sentido este vídeo para você, para que a gente continue junto também nas próximas oportunidades e nos próximos estudos. Caso você não conheça, nós temos muitos benefícios também para os membros aqui no canal. Vale a pena dar uma conferida aqui nos benefícios que os membros têm, das participações, das práticas de meditação diária, acesso ao curso de meditação, sorteios de sessões de constelação familiar, sorteios de mensalidade de práticas de yoga. Então, caso você queira participar e contribuir com o nosso trabalho, dê uma olhada também nos benefícios que os membros têm aqui no canal. Eu agradeço muito a sua companhia, nós nos vemos nos próximos. Um big beijo, fique na paz e até mais.